Ei, você! Você aí! Você gosta desse canal? Então você quer receber as novidades sobre ele? Então eu tenho uma notícia pra você! Este canal tem um Discord! É isso aí! Agora você pode fofocar sobre o canal, receber spoiler dos vídeos e se divertir conosco completamente de graça! O link tá aí na descrição! Agora eu tô indo porque eu tenho muito vídeo pra editar. Hey, Rosarians, tudo bem? Sabe, esse ano foi excelente pras animações. E uma das melhores do ano pra mim, com certeza, foi New Pentstukkin. A segunda temporada do anime das Anjas Putas foi aguardada por nós por 15 anos! E, honestamente, a espera valeu muito a pena. A animação tá ainda mais bonita e estilizada, os personagens continuam extremamente carismáticos e as piadas ainda estão mais afiadas. Mas é claro, toda a continuação precisa colocar um tempero extra para se diferenciar do original. E aqui, essa edição veio como uma pequena expansão do world building da série, mudanças de dinâmica e, é claro, a adição de novos personagens. Acredito que, assim como eu, todo mundo surtou com a adição dos gêmeos Polly. O Minji mesmo se sentiu representadíssimo pela presença dessa Genze wannabe. Angels of Fire! Divine, divine, divine! Caramba! Mas a personagem nova que mais me chamou a atenção, nem ao menos foi anunciada no material promocional. No episódio 6 de New Pentstukkin, a aparição dos Irmãos Anjo, as nossas protagonistas entram em guerra com os seus primos mais novos, Polyester e Polymethane, que bloqueiam as armas delas e roubam o direito que elas tinham de caçar fantasmas. Sendo assim, elas precisam procurar por uma armeira sagrada para tirar a trava de suas armas e de quebra trazer as gêmeas Diamond de volta porque, bom, as divas estavam comendo grama. Literalmente. No fim, elas encontram essa armeira, mas ela definitivamente não era quem elas estavam esperando. Ela é essa nerdola aqui! Que inclusive já tinha aparecido antes no episódio com uma amiga do clube de cinema do Biffy. Então a gente espera que no mínimo ela vai ser a recepcionista do lugar ou algo do tipo, até ela ativar a transformação e virar a fodona das armas. Hell yeah! Oh my god! No dia que eu vi este design, certamente alguns neurônios foram ativados no meu cérebro. Mas ver essa moça em ação foi uma das coisas mais maravilhosas da minha vida. Porque ela não era apenas bonitona, vibes de uma diva pop. Ela era uma senhora nerd. Ela era estranha, preferia as armas do que as pessoas, é debochada, fofa, cheia de tiradas, mas principalmente, ela era uma nerd de corpo e de alma. E uma das coisas que ela diz assim que ela se revela me chamou muito a atenção. Eu sou as duas coisas. Ter apenas uma faceta é muito chato. Essa frase me fez abrir um baita sorriso no rosto, porque eu me senti verdadeiramente representada por isso. Uma nerd que também é uma patroa, mas ainda continua inerentemente uma nerd. Uma nerd que parece comigo e que não tem a menor vergonha de ser quem é. E ao mesmo tempo que eu me senti feliz, me veio uma questão meio importante. Por que não existem mais nerds pretas? Eu sei que isso pode parecer uma coisa besta e que, mais uma vez, Sarah está militando de novo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas garotas nerds, no sentido de ser geek e curtir cultura pop, possuem pele preta na mídia? Alguns podem lembrar da Taylor de High School Musical, mas eu não sinto que ela tenha o fator geek na equação. Outra que alguns podem citar é a Connie de Steven Universe. Porém, vale a pena lembrar de que a Connie é uma menina de ascendência indiana e não preta. Tá difícil de lembrar uma, né? Eu mesma só consegui lembrar da Lunella, vulgo Moon Girl, e da Luz, de The Owl House. Que curiosamente são duas que eu também me identifico. Mas como é que isso é possível? Por que a gente não vê tantas garotas pretas dentro desse conceito de ser uma nerd geek? Bom, isso aqui vai ser uma grande história e fusão de referências. Mas eu sei que vocês gostam disso, Rosarians, então vamos lá! Garotas pretas e nerds existem? Sim! Isso é tão óbvio que eu me sinto ridículo de ter que apontar isso, porque, né? Olha a minha cara!
E olha a minha cara e os meus modelos! E da mesma forma que garotas pretas e nerds existem garotas pretas roqueiras, góticas, que usam moda lolita, garotas pretas em todas as subculturas. Mas por que parece tão difícil de ver elas nessas subculturas? A resposta é bem simples e, dependendo do caso, até meio óbvia. Racismo atrelado com o estereótipo de gênero. A ideia toda desse vídeo surgiu a partir do vídeo Quando Você é a Segunda Opção, feito pelo canal Corpo Negro, Mídia Branca, que é coordenado por Juno. E lá, ela comenta sobre como os estereótipos de melhor amigo preto e namorado preto descartável vinham de anos e mais anos de racismo que moldava o imaginário popular e as expectativas sobre corpos pretos na sociedade. E uma coisa que eu pude concluir não apenas vendo esse vídeo, mas lendo artigos pela internet e até pegando a minha própria história de vida, é que, para as meninas pretas, nunca se dá uma chance de serem mais que um objeto para as pessoas se projetarem. Meninas pretas são lindas, mas apenas para serem admiradas como um objeto sexual e não para ter um romance, porque são intensas, raivosas, barraqueiras e aproveitadoras. Jezebels, tias Anastácias, só podem ser levadas a sério se não demonstrarem nenhum sentimento. E sendo divas inalcançáveis que são excelentes, mas no fim, sempre estarão sozinhas. Isso foi o que tantas como eu aprenderam. E foi isso que por tanto tempo mostraram em mídias. Que mulheres pretas devem ser ignoradas e julgadas por essa métrica racista que sempre as deixará sozinhas. Porque a sociedade nunca lhes deu a chance de ser algo mais que isso. E isso eu posso falar com propriedade, porque por muito tempo a única referência de mulher preta legal que eu tinha por aí era a Tempestade dos X-Men. E eu tive uma vida inteira me apegando às pequenas migalhas que a mídia me dava. Tantas garotas secundárias que não me representavam. Mas por serem pretas, eu aguentava calada. E isso só foi mudar de verdade pra mim com a existência da Luz Noceda. E eu já tinha lá os meus 19 anos quando The Owl House lançou. Imagina, ficar 19 anos se achando sozinha no mundo e que toda a sua estranheza tinha que ser escondida. Pois é, essa pessoa era eu. Eu e tantas outras garotas que relatavam a dificuldade de ter que se dividir pra se encaixar nos lugares e nunca ser o seu conceito completo. Ter que agir como se espera de uma garota, como se espera de uma pessoa preta, como se espera de uma garota preta. E aqui eu não quero desmerecer as dores de outras mulheres, homens ou não binários. Fazer um recorte às vezes é uma maneira de escancarar o problema e assim pensarmos numa solução. E pra mim, a solução é justamente abrir espaço para essas garotas brilharem. Um exemplo perfeito disso são as cantoras Megan Thee Stallion e Doechii, que de primeira vista podem até parecer que são divas inalcançáveis de corpos esculturais que se sexualizam e falam de sexo em todas as suas letras. Porém, se você der uma chance de conhecê-las um pouquinho melhor, vai ver que elas são muito mais que isso. A Megan, na verdade, é uma grandíssima do Motako. Em várias oportunidades, ela se vestiu de personagens como Todoroki de Boku no Hero, Kid de Soul Eater e Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen. Apresentou um Anime Awards da Crunchyroll e em seus trabalhos mais recentes começou a mostrar o quão nerd ela é ao referenciar essas paixões em suas músicas, como Mamushi, Boa, Never Play, feat com o Nanju do BTS e Rocksteady, mostrando que ela tem o controle da própria narrativa e pode muito bem ser uma grande gostosa e nerdolar sobre os animes da temporada. Eu absolutamente amo ela com as Atarashi Gakkou e com o BTS. Ela é muito fofinha. A Doechii, assim como muitas pessoas, eu acabei conhecendo esse ano por conta da música Anxiety. Mas acabei me apaixonando por essa menina e me identificando muito com ela e as suas estranhezas. Ela era uma youtuber que, depois de ser chutada do seu emprego, a mana pegou tudo que tinha e caiu de cabeça no que ela mais gostava de fazer: música. Apesar de bem forte e fodona, ela nunca deixa de ser alguém alegre e bobona também. O que me faz ser uma pessoa bem mais feliz, porque eu me vejo muito na trajetória dessa diva, principalmente, largando meu emprego e seguindo de cabeça no YouTube.
Mulheres como a Doity e a Megan mostram uma coisa que deveria ser óbvia. Mulheres pretas são muito mais que as caixinhas que nos colocam. E mulheres pretas estranhas e fora dos padrões são sim muito necessárias. Pessoas como a Jinky, a Andressa Delgado, Erika Jimenez, Melissa Boni, Aisha, Bru Souza, Tunishi e tantas outras são a prova de que sim, nós devemos ocupar esses espaços e ser tão competentes, lindas e estranhas quanto qualquer nerdola médio. Personagens como a Giovanna e a Letal serem tratadas não apenas como desejáveis por sua beleza, mas combatentes ferozes e pessoas com gostos e opiniões incomuns são um bálsamo para quem nunca foi a primeira opção de ninguém. Ser um ícone de moda e ao mesmo tempo uma nerd bem fofa como a Claudine da nova animação de Monster High mostra o quanto a nossa existência é complexa e mais abrangente do que qualquer estereótipo que tentam nos impor. Criar espaços assim para que essas garotas possam crescer e verem o seu valor é de extrema importância para sua autoestima e para que jamais se sintam sozinhas, podendo, em grupo, lutar pela sua própria existência, enquanto se sentem verdadeiramente especiais. Por muito tempo, minha única companhia foram as meninas nerds que eu criava com a minha imagem e semelhança, nos cadernos de desenho que eu tinha. Mas agora eu sei que eu não sou a única bolacha do pacote. Existem tantas outras como eu, esperando por uma chance de nerdar. Seja no meio de café, no Melanina RPG ou aqui no YouTube. Nós, meninas pretas, temos todo o direito de ser esquisitas. E tá tudo bem. Mas e aí, Rosarians? O que vocês acharam desse vídeo? Me contem aí nos comentários. Não se esqueçam de dar uma olhada na bibliografia na descrição. Além de conferir os meus livros e o meu Live Pix também. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e... Hokami Gozega, watashi wa shita.